aos Hebreus, ou Ivrim, capítulo 10. Novamente, salientando que não deveria ter subdivisão de capítulos na Bíblia, especialmente em cartas como aos Gálatas, aos Hebreus. As duas que eu fiz questão de colocar títulos como esse: quem entender aos Hebreus sai das igrejas. Igrejas que são casas de rituais, igrejas que não são igrejas, só um agrupamento solene, mas um agrupamento que na escola, que não tem ensinar, tem pregar, tem ritual, tem culto, como Paulo vai falar hoje. Vamos lá? Então não deveria nunca ter sido subdividido. Ontem nós vimos o capítulo 9, esplêndido. Você que está chegando agora tem que colar o grau. São 2 horas e 15 minutos que vão mudar toda a sua vida. Sim ou não? É verdade ou não é verdade? Quem assistiu o grau de ontem, 286, vai ou não vai mudar de visão? Estou mentindo? Estou exagerando? É sensacionalismo? É narcisismo? É orgulho? É ser dono da verdade? Ou eu estou falando a verdade? A primeira Bíblia é apenas uma sombra, um apontamento, alegoria, metáfora, ilustração do que viria depois. E, portanto, serve mais como ensino, uma vez que já se cumpriu, e, portanto, não serve mais como ensino. Deixa eu corrigir isso aqui. Portanto, não serve mais como ensino, serve como apontamento. Você pode usar a primeira Bíblia, como disse Paulo a Timóteo, 1:3:16, para ensinar no sentido de mostrar o que significa. Presta atenção. É o que Paulo faz toda hora. Ele cita Gênesis, ele cita Jeremias, ele cita Abacuque, ele vai citar daqui a pouco. Mas ele diz, olha, isso daqui significa Cristo. Isso aqui aponta para a graça. E não ensinar rituais. É que nem escola dominical, escola sabática, crisma, catequese. Que ao invés de e discipulado de batismo, que ao invés de ensinar a verdade, vai ensinar rituais. Escola de rituais não é o ensino da graça. Quem está entendendo? 1 Timóteo 3,16 não é um álibi para você dizer eu vou ensinar rituais. Pelo contrário, notemos o trabalho e a vida de Paulo. Então não serve mais como ensino, uma vez que já se cumpriu em Cristo. Esse vermelho de hoje no fundo é para representar o sangue, a morte, como nós vimos ontem no capítulo 9. Por isso, a primeira Bíblia nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, mês após mês, dia após dia, religiosamente aperfeiçoar e santificar os que se aproximam na intenção de serem cristãos ou judeus, do judaísmo, do cristianismo, do islamismo, querem adorar, querem ser fiéis, de serem religiosos obedientes, seguidores de uma Bíblia sagrada, ao Corão, Torá, Tanar, Bíblia cristã. Eu quero ser fiel a Deus. Eu quero ser fiel a Alá. Eu quero ser fiel a Jeová. Eu quero ser fiel a Cristo Jesus. Não importa. A primeira Bíblia não vai conseguir fazer você chegar lá. Nem o Alcorão. Nem a Bíblia cristã, que na compilação de 27 livros continua sendo física. Então a Bíblia original, Códex da Filosofia Ex de Haeckel, é essa? Também não é. Todas essas Bíblias são físicas. E a Bíblia, a qual Iá, o Criador, disse que faria com o corpo chamado Jesus, é uma Bíblia na consciência, imaterial. Jeremias 31:31.
Se a religião praticada pela primeira Bíblia tivesse poder de santificar alguém, vê se não é a linguagem de Paulo, Colossenses 2,18. Então, por que repetir os atos religiosos sempre? Quem repete algo sempre é porque não está na graça. Nós vimos isso ontem, quem lembra? Como é que terminou? Vamos ver quem tem boa... Quem é erudito. Erudito significa aquele que ama as palavras. Como é que terminou o grau de ontem? Qual foi a frase? Qual foi o selá? Quem pode colocar aqui o que foi falado no final do vídeo de ontem? Diz para mim, diz para você. Se o culto ou missa religiosa, baseados na primeira Bíblia, tivesse poder de santificar, eles nunca mais teriam consciência do pecado. As pessoas, os cristãos, os judeus ou qualquer religioso, nunca mais teriam uma consciência aqui, ó, acusando na sexta o acusador, dizendo para você, você está em pecado, você tem que ir para a igreja de novo, tem que ser abençoado de novo, o mal vai te pegar, a maldição vai te pegar. Olha, culpa, medo, avareza, ambição, ego, ganância, condenação, culpabilidade, 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 culpabilidade. Tem um diabo gritando aí. O diabo não morreu. A religião não mata o diabo. Mas a consciência deles sempre pede para que repitam os mesmos cultos religiosos. Por quê? Eu tenho que voltar lá para ser abençoado. É uma bênção que nunca fica, nunca permanece. É uma bênção material. O batismo é material, a roupa é material, o altar é material, o templo é material, a hóstia é material. Tudo que fazem lá, o óleo, a água, tudo é material. Até a imposição de mãos, o passe, tudo é material. E a bênção deles também é material, como toda religiosidade é material. Por que é material? Porque o que é material é corruptível, acaba, é vaidade, passa, desaparece, envelhece, enferruja, desvanece, destrói. Só sábios vão entender o que eu estou dizendo agora. Eu estou dizendo, com base no que Paulo aqui disse nos originais, que se eu tenho que voltar a uma casa de rituais, a uma casa da bênção, para ser abençoado de novo, essa bênção não vale nada. Essa bênção é fraca. Essa bênção não é definitiva, não é graça, porque graça é o fim da maldição, Gálatas 3,13, na cruz, no último culto, último sacrifício, e a bênção e o estabelecimento da bênção definitiva, a saber, a graça. Se eu tenho que sempre estar orando para pedir perdão, e orando de novo, e campanha de novo, e bênção de novo, e fugindo do diabo, e fugindo do demônio, e fugindo da maldição, e fugindo do pecado, e eu caio em pecado, e eu estou fraco, como agora há pouco me chamaram aqui em algum lugar, dizendo, que eu posso usar isso, eu posso vestir isso, que eu posso isso, as pessoas estão assim. É de uma infantilidade a religião. A bênção efêmera é vaidade, é material. Porque se um pastor, um sacerdote te abençoa, um padre, e essa bênção tem prazo de validade, quem está entendendo? Eu prestei o culto ao Senhor e amanhã tem que prestar culto de novo.
Sim, mas nós temos que todos os dias louvar a Deus, está nos Salmos. E o que é louvar a Deus? Na graça. Esse é o problema. O entendimento todo errado. É muita coisa para reaprender. Mas a consciência deles sempre pede para que repitam os mesmos cultos religiosos. Na verdade, rituais, cultos, Eucaristia, Santas Ceias são apenas recordações. Olha o que é que Paulo está dizendo. É isso que ele está dizendo, ele está falando de ritual. Abrange tudo. São apenas recordações em memória de mim. Escreva aí, em memória. É sempre em memória, não é? Todo ritual é em memória. O ritual solene, liturgia solene, são apenas recordações mensais, anuais, de tempo em tempo, dos pecados. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes, isto é, qualquer sangue material, seja suco de uva, seja vinho, seja sangue mesmo na caveira, seja sangue de animais na Umbanda, ou sem sangue, ou seja, sangue humano no satanismo, ou o satanismo sem sangue, não importa. Se for sangue material, simbologia ou não, ritual ou não, não tira pecado, não limpa pecado. Por isso, quando Cristo estava em carne, disse, Salmo 40, do 6 ao 8, eu, o Criador, não quero sacrifícios e ofertas religiosas. Quantas vezes ele falou isso? Não me agradam mais. Cultos e rituais não me agradam. Agora eu quero um corpo no qual, olha só, quem é Jesus? Quem é Jesus? Yahshua. Ei, testemunho de Jeová, trinitário, vocês aprenderam errado. Olha o que está escrito no Salmo 40, do 6 ao 8. Agora eu quero uma carne. Agora eu quero um corpo. Não quero mais bode, não quero mais novilha, não quero mais touro. Agora eu quero um corpo. Um corpo. Só uma carne, no qual eu vou encarnar e usar para ser o último culto, o último ritual. Esta é a ceia do Senhor. Esta é a água benta. Essa é a bênção definitiva. Então Cristo, quando já estava encarnado, disse: aqui estou. Encarnou em um homem. Toda a primeira Bíblia foi escrita sobre mim. Todo Tanar, anagrama para Pentateuco, Leitorá, poéticos, profetas. Toda a Bíblia foi escrita apontando para ele. Tudo foi por causa dele. Eu sou, disse ele, a vontade do Criador. Eu sou o plano do Criador. Um corpo, uma carne, um sangue para ser o último ritual. Foi assim que Cristo cancelou a primeira Bíblia para estabelecer a segunda, revelare. Cancelou aqui anairo no grego mesmo para indicar a abrogação ou abolição de leis. Ei, adventistas, judeus messiânicos e todos legalistas, ou seja, claramente o judaísmo foi abolido e não reformado. Escreva aí, aqui tem dualidade nesse texto. Eu vou voltar a ele e você vai enxergar uma dualidade aqui. Vou mostrar para você agora a dualidade. Escreva aí, cancelou. Cancelou é abrogou. É a supressão de uma lei para substituir por outra superior, posterior.
É antagônico, é dual a estabelecer. Agora escreva aí, estabelecer. Estabelecer no grego é definir para sempre algo superior, substituir o antigo por algo melhor. Ou seja, cancelou é dualidade de estabelecer. Cancelou, estabeleceu. Cancelou, estabeleceu. A segunda Bíblia foi estabelecida por Cristo. Paulo continua. É essa a vontade do Criador e Jesus Cristo, o corpo, a carne e o sangue. O último ritual que realmente nos aperfeiçoou, nos santificou. Dia após dia, todo sacerdote representam hoje, já que não existe mais o templo foi destruído depois. Quando Paulo escreveu isso aqui, ainda existia o templo. Vê, estou dando entendimento do que é que Paulo está falando. O objetivo principal da Bíblia original Codex é fazer você entender a Bíblia. Que não adianta nada, tradução, versão, tem que entender, é o espírito da Bíblia. Dia após dia, todo sacerdote, quem é o sacerdote hoje? Padre, pastor, rabino, outros líderes, pais de santos, mães de santos, espirituais que ainda praticam rituais. Todos aqueles líderes que ainda praticam rituais. Não os que ensinam, os que fazem caridade. Os que pregam dogmas e rituais. Todos que exercem, veja aí na tua Bíblia, os seus deveres religiosos repetidamente. Os mesmos cultos, missas e rituais, eucaristias e assim por diante, batismos, porque nunca podem remover os pecados dos pecadores que frequentam as casas de rituais ou que frequentam famigerados pseudos templos que não são, não podem. Seria tão bom se Jesus estivesse aqui, se ele estivesse aqui. Eu o abraçaria. Vocês o abraçariam? Não abraçariam ele? Como abraçariam ele? Como vocês olhariam para ele? E não é que Jesus está aqui? Ele está aqui. Então abraça ele. Quando você abraça de novo, puro sol. Ele